Hoje nós vamos bater um papo sobre genômica com Daniel Biluca, coordenador de serviços técnicos Clarified. Bom demais ter você por aqui, viu, meu amigo? É sempre um prazer recebê-lo. Ótimo, obrigado, Devani. É sempre um prazer também estar aqui, podendo dividir um pouco da nossa experiência com os amigos de casa. Isso é importante. E para a gente começar nosso bate-papo, aqui no canal do Criador falamos para todos os tipos de pecuaristas. Daquele mais tradicional ao mais moderno, porque melhoramento genético ainda é um assunto tão pouco discutido e pouca evolução, Daniel. Na realidade, quando a gente pensa em pecuária como um todo, a gente vê o desenvolvimento dela nos últimos 100 anos no Brasil e ela sempre vai absorvendo tecnologia conforme a necessidade do aumento de produtividade, né? Então a gente teve um ciclo primeiro de crescimento de rebanho, onde era muito importante a gente ter quantidade de animais. Depois isso aconteceu junto com o crescimento das terras, né? Com o desbravamento do Brasil Central, etc. Depois veio a questão da sanidade, que foi muito bem conduzido aí lá na década de 80, né? Que abriu os mercados exportadores para a gente. Depois, as tecnologias da reprodução vieram forte também, né, aumentando a produção de bezerros. Tecnologia da nutrição, a gente viu nos últimos 10 anos o grande crescimento do confinamento, das suplementações a pasto, né? E agora chegou um momento onde você tem uma pecuária que tem muita tecnologia e muito investimento, mas pelo outro lado você tem a figura do boi, da vaca, né? Que tem dentro dela um processo que faz ela produzir mais ou produzir menos. E a genética é que comanda esse processo, né? Então, num sistema de intensificação, cada vez mais a qualidade do animal que a gente usa é importante e é relevante para a produtividade, né? Para todo mundo, desde o pecuarista da pecuária seletiva, passando pela produção de leite e o boi de corte lá no final. Isso é importante. Agora, Daniel, o que é a genômica e por que essa ferramenta, essa tecnologia veio para revolucionar a pecuária? A genômica é a utilização da genética molecular junto com a genética quantitativa, os programas de melhoramento. Quando eles pegaram essas duas tecnologias e juntaram, apareceu a genômica. E ela trouxe muita coisa boa para a seleção de bovinos. Os bovinos têm uma característica muito impactante no processo de melhoramento genético, que é a pouca prolificidade e o grande intervalo de gerações. O que significa isso na prática? A vaca tem um bezerro por ano apenas. Perfeito. E ela demora 9 meses para gestar. Isso aí aumenta o intervalo de gerações, ou seja, aumenta o desafio de você ter um filho melhor. Melhoramento genético é direcionar os acasalamentos para ter um filho melhor. Só que se demora muito para você ter esse filho, você tem um complicador que diminui essa velocidade. Se a gente comparar com o frango ou com o suíno, né, eles são muito mais prolíficos e tem um intervalo de geração muito menor. Com isso, eu preciso ser assertivo nas minhas decisões de melhoramento. O que a genômica trouxe foi assertividade nesse processo. As decisões que eu tomar, eu preciso tomar muito bem embasado, porque elas são muito impactantes e eu tenho poucas oportunidades de tomar essas decisões. A genômica traz esse benefício, traz mais assertividade na minha decisão. Tá certo. Pô, e essa tecnologia surgiu por volta do ano 2000, mais ou menos esse o período do surgimento da genômica? É isso aí mesmo. Nessa década, teve uma revolução muito grande no lado da genética molecular. O que aconteceu? Foi inventado, né, uma máquina que tira a fotografia do DNA na sua informação única, que é o SNP, que a gente chama SNP, tá? É um endereço ali, é aquelas letrinhas que a gente aprendeu lá no ginásio, C, T, A, G, que se combinam e fazem o DNA, Perfeito. né?
Até 2005, 2006 não tinha uma máquina que lia isso, ou uma máquina que lia isso de uma forma eficiente. Perfeito. Né? Uhum. A partir da invenção dessa máquina, abriu-se todo um universo para conhecer melhor o DNA e entender melhor o código do DNA na função dele, né? E essa revolução, Devanir, ela não aconteceu só nos bovinos. Ela aconteceu em todas as espécies. Revolucionou a medicina humana, revolucionou o estudo das bactérias, revolucionou o melhoramento no eucalipto, vai revolucionar muito mais a nossa vida. A gente vai viver a era genômica, as mudanças genômicas nos próximos 30, 40 anos. Não só na pecuária, mas também em várias coisas da nossa vida, né? A pecuária aproveitou isso antes. Isso foi muito legal. E é importante, né, gente, conhecer um pouco dessa história toda e saber, com o surgimento da genômica, o que já mudou na nossa pecuária, Daniel? Então, como eu falei, ela é mais assertiva, né? Então a gente tem esse caminho, de evoluir mais rápido. E evoluir mais rápido significa o quê? Aumentar o peso da desmama, aumentar a eficiência reprodutiva, né? Então, conforme os trabalhos de seleção vão se intensificando com o uso da genômica, através da multiplicação dele nos rebanhos comerciais, a gente tem esse impacto. Aumenta o peso da desmama, vacas emprenham mais cedo, vacas emprenham mais, os bois de corte têm carcaças de melhor qualidade, né? Então a genômica impacta em tudo isso, impacta lá na ponta, lá no final. Isso é interessante, porque muitas vezes quando a gente pensa em genômica, pensa nessas tecnologias modernas, a gente sempre pensa num rebanho seletivo, né, nos animais de elite e tal. Mas eu gostaria de saber o seguinte, Daniel, como que a genômica se conecta com a pecuária de corte, com a pecuária comercial? É muito interessante porque a pecuária começou a usar a tecnologia, foi uma das primeiras a usar a tecnologia genômica, tá? Porque existiam bancos de dados muito bem estruturados, já existiam os sumários, já existiam criadores que já tentavam fazer um melhoramento genético pela genética quantitativa, tá? E aí, como que a genômica é desenhada? Você tira a fotografia do DNA e compara esse código da fotografia com uma base de dados. Então você tem um animal que desmamou pesado, um que desmamou leve e um que desmamou intermediário. Aí você pega a fotografia de cada um desses animais e vê a diferença. Aonde está a diferença desses animais no código do DNA. E aí você consegue então fazer uma estimativa só pela fotografia, tá? Então essa construção, essa conexão da fotografia, do código do DNA com a produção foi muito fácil de fazer na pecuária porque já existia os bancos de dados, tá? E quando isso aconteceu, isso tornou a tecnologia muito disponível, muito acessível. Melhoramento genético é uma tecnologia que demanda você coletar dados, você se dedicar a saber qual é a mãe do bezerro, qual é o pai do bezerro, qual é o dia que ele nasce, pesar esse animal muitas vezes durante a vida dele, ou seja, é um processo bem complexo, é um processo que demanda muita coisa do pecuarista. E não são todos que têm essa estrutura, essa capacidade. Quando a gente criou essa correlação, o que a gente conseguiu? Oferecer para o pecuarista comercial um teste fácil de usar. Um teste que ele tira uma amostra biológica, manda para o laboratório, a gente tira a foto, interpreta essa foto e manda para qualquer animal uma avaliação genética completa, tá? Então, através de um ciclo de integração de tecnologias, um ciclo de troca de informações desse banco de dados, surgiu um produto democrático, um produto que todo mundo pode usar. Você observa que eu fico prestando muita atenção e já pensando na produção lá, você citou, te perguntei sobre o gado comercial.
Mas aí, enquanto você trazia essa explanação, eu pensando também na pecuária leiteira, quando nós precisamos identificar e proliferar uma vaca de alta produtividade, mas com uma qualidade excepcional, mas que tem um histórico. Pensa isso como mudaria e está mudando a vida do produtor de leite também, Daniel? Com certeza. O impacto na pecuária leiteira ela é ainda maior, porque é uma produção também mais valorizada. Uma vaca de leite produz mais riqueza, né, do que uma unidade de vaca de leite produz mais riqueza que uma unidade de vaca de corte. Perfeito. Né? E o teste, como é feito por animal, você tem inclusive um custo-benefício muito melhor. Na realidade, o princípio, tanto na pecuária seletiva, de corte como na leiteira, o princípio é o mesmo. Perfeito. Que é você saber qual é a qualidade genética de um animal mais cedo. Saber essa qualidade com mais assertividade. E saber esse valor genético de uma forma simples, acessível para todo mundo. Tá? Então, 3 coisas. Assertividade, rapidez, mais cedo. Ótimo. E fácil. Tá? E aí, conforme o ciclo de produção, conforme o esquema de produção de cada uma delas, você usa. Por exemplo, hoje para você ter uma vaca de leite parindo o primeiro bezerro e começando a produzir leite, você tem um investimento muito grande do pecuarista. Custa caro fazer uma vaca de leite no primeiro dia da vida dela produzindo leite. Tá? E é comum você ter vacas não tão boas no seu rebanho. Perfeito. Tá? Você tem as boas, tem as médias e tem as ruins. Certo. Tá? Só que você acaba demorando 2, 3, 4 anos para saber quem são as boas, as médias e as ruins. Né? Com o Clarified, você consegue no primeiro dia de vida desse animal, saber se aquele animal tem genética boa, média ou ruim. Tá? E essa informação te ajuda a tomar uma decisão. O que eu vou fazer com essa bezerra? No caso do leite. Ótimo. Né? Com 30 dias de vida, eu sei o que fazer com essa bezerra. Eu sei se ela vale a pena entrar no processo de investimento para ser uma vaca de leite, ou se vale a pena eu descartar ela. Ou se ela se manter como vaca de leite, quando eu for emprenhar ela, eu sei se eu vou colocar nela se eu vou fazer dela uma produtora de novas vacas de leite, ou se eu vou fazer dela uma produtora de bezerro de corte, por exemplo. Eu quero ter a genética daquela vaca, produzindo mais vacas de leite, eu uso ela de uma forma. Ela não é tão boa assim, mas ela dá para produzir leite, mas não é tão boa assim, então eu faço um bezerro de corte nela. Tá? Então a informação fácil e precoce te ajuda a tomar decisões que levam ao lucro, que levam a ter mais dinheiro. Isso funciona na pecuária seletiva, na de corte e na leiteira. Né? É parar de pagar, ter um investimento, né? Porque existe um investimento do dia que nasce ao dia do início da produção, seja de gado comercial ou de gado de leite. Né? E esse custo ele vai se isentar ou diminuí-lo em função da utilização da ciência e da tecnologia para facilitar a vida do produtor. É isso aí, você consegue tomar decisões dentro da sua fazenda que te ajudam a produzir mais, a crescer a produtividade, porque o que todo mundo quer é crescer, né? Todo mundo quer produzir mais, precisa produzir mais. E eu faço a seguinte analogia sempre, sabe, Devanir? A genética é como se fosse a lubrificação da máquina, a lubrificação da engrenagem. Quando você tem uma fazenda de corte, uma fazenda de leite, né, você tem vários investimentos e você cria uma máquina de produzir carne, uma máquina de produzir leite. Essa máquina demanda uma série de engrenagens, demanda uma série de peças, né? A fazenda, os funcionários, os animais, a ração, o pasto, etc. Né? Só que se você tiver uma máquina enorme, super produtiva, mas as engrenagens não estiverem lubrificadas, ela vai produzir menos do que ela poderia. Tá? Então você ter hoje um animal com boa genética ou com a genética direcionada para o caminho certo, é como se você tivesse uma máquina
lubrificada, uma máquina preparada para produzir o seu máximo. Vou fazer mais uma analogia aqui. Imagina você ter uma fazenda de um confinamento, para ficar bem fácil de entender. Tá. Um confinamento. Você tem lá a estrutura, a fábrica de ração, o caminhão para tratar, os peões, o curral. Você tem todo um esquema prontinho. Ok. Ali naquela estrutura você pode colocar um boi que ganha 1,2 kg por dia, Certo. um que ganha 1,5 kg e um que ganha 2 quilos. Tá? Na mesma dieta, na mesma comida, no mesmo sistema, no mesmo ambiente, a qualidade genética do boi é que vai dizer qual vai ser a eficiência daquele seu sistema produtivo. Simples. E aí eu te pergunto o seguinte, quando os pecuaristas começaram a usar essa tecnologia? É legal essa pergunta, Devanir, porque a gente tem a visão assim, surgiu uma tecnologia, imediatamente todo mundo vai usar e comprar. Certo, né? Ok. E não foi o que aconteceu com a genômica. A genômica comercial, a genômica disponível, ela apareceu no Brasil em 2010. Ela nasceu nos Estados Unidos em 2008, né? Mas em 2010 a gente já teve a primeira validação no Brasil. E já em 2011 a gente já tinha produto comercial. Tá? Porém, era uma tecnologia muito restrita à pecuária seletiva, muito restrita a poucos pecuaristas. E mesmo esses pecuaristas não entenderam no começo como ela poderia impactar. Isso tem muito a ver com a tecnologia em si, o quanto ela é disruptiva e o quanto ela é diferente do que a gente vivia. A gente vivia um ciclo de produção de pecuária seletiva de 10, 15 anos. E a genômica trouxe um ciclo de 1 ano. Vou te dar um exemplo claro. Quem eram as doadoras famosas que vendiam caro num leilão? Vacas de 10, 12, 15 anos. Perfeito. Né? Vacas que já tinham tinham um histórico, que já tinham produzido grandes campeões, que já tinham produzido coisas boas. Numa fazenda de corte é a mesma coisa. O rebanho valorizado era as vacas de 6, 7 anos, que já se conhecia quem era o bezerro e tudo mais. Já tinha uma estabilidade de produção. De produção, você já sabia, né? A genômica permitiu o quê? A gente saber como uma bezerrinha na desmama, como ela ia produzir com 6, 7 anos. Ou como ela ia produzir com 20, 30 filhos nascidos. Até uma coisa que a gente nem conseguia enxergar isso. Porque uma doadora de renome muito trabalhada tinha aí 30 filhos, né, durante a vida dela. Exato. A avaliação genômica permitiu a gente saber como uma bezerrinha de 6 meses ia produzir 50, 60 filhos. Tá? Então é muito disruptivo. Né? Você tem um mercado, uma estrutura onde valoriza uma vaca de 10 anos para valorizar uma bezerrinha de 3 a 6 meses. Né? E aí o que aconteceu nesses últimos 10 anos? Tem um lado bom disso. Tá? Porque, primeiro, você teve uma consolidação da tecnologia. A tecnologia hoje ela é muito melhor do que há 10 anos atrás. Ela é muito mais desenvolvida, muito mais precisa. E a gente teve também todo um processo de educação da pecuária, né, dos pecuaristas, para entender essa tecnologia. E esse processo aconteceu com um processo também de valorização da pecuária. Se a gente imaginar o que vale um produto, o que produz uma fazenda hoje e o que produz há 10 anos, é muito diferente. Hoje a tecnologia, se você implantar tecnologia, ela produz muito mais. Então o custo-benefício da tecnologia aumentou demais. Né? O custo praticamente se manteve, mas o benefício multiplicou de acordo com o que multiplicou a valorização da pecuária. Né? Então foi muito interessante esse intervalo de 10 anos para que hoje a gente tenha uma ferramenta melhor num universo muito mais que está demandando essa tecnologia. Enfim, esses são os impactos e benefícios ao produtor e ao nosso sistema de produção.
É isso aí, você tem uma tecnologia que ajuda ele a produzir melhor, tomar decisões melhores. Qual o maior impacto que essa tecnologia traz? É decisões melhores. Ela é uma tecnologia também um pouco diferente para ser utilizada. Por exemplo, quando você compra um vermífugo, eu já sou um pouquinho mais, já tenho um pouquinho de tempo já de formado, né? E eu lembro direitinho na faculdade, eu fiz o teste da ivermectina. A ivermectina era a grande revolução, certo. porque você tinha um bezerro que demorava a desenvolver, tomava tempo, de repente surgiu um remédio que você ia lá, aplicava e ele explodia, né? Depois a doramectina veio fazer uma revolução, né, que é o Dectomax, fazer uma revolução nesse processo. Aplicava e o bezerro desenvolvia rápido. Certo. A tecnologia da vermifugação é uma tecnologia de impacto direto. É uma tecnologia que se aplica no dia seguinte, morre o verme e o boi começa a ganhar mais. A genômica, ela traz um impacto mais relevante, até mais relevante do que isso. Só que existe o processo de decisão do produtor. O Clarified ajuda o produtor a tomar decisões melhores. Se ele não tomar decisão, a tecnologia não funciona. Entendeu? Então precisa da decisão para gerar um impacto. E nisso, tanto o Clarified quanto a Zoetis têm um trabalho bastante interessante, porque além de vender o teste, ele oferece o suporte para o pecuarista usar. Ou seja, ele ensina o pecuarista a usar a tecnologia, o que aumenta demais esse impacto. A utilização, esse movimento, o impacto e os benefícios chegaram e a recepção do pecuarista vai crescendo e aumentando a cada dia com essa tecnologia, Daniel. É isso aí, é isso aí. Cada dia mais a gente tem pessoas interessadas e usando a tecnologia e esparramadas no Brasil também, sabe, Devanir? Isso é muito importante, muito legal de falar, porque a pecuária hoje no norte do país ela é completamente diferente. Ela mudou nos últimos 2 a 3 anos, ela mudou radicalmente, porque você tem grandes rebanhos usando muita tecnologia. E você precisa nesse ambiente de tecnologias mais rápidas de serem implementadas, que te trazem resultado mais rápido. Tá? E o Clarified, junto com outras tecnologias, impacta isso aí. Isso é importante. Agora, diante de todo esse contexto, quem foram os maiores beneficiados com essa tecnologia, Daniel? O pecuarista comercial, tá? Que hoje tem uma oferta de genética nas centrais de sêmen, nos touros, de melhor qualidade. A pecuária seletiva fez o seu papel, né? E hoje oferece genética melhor. Hoje você tem essa tecnologia disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, né? E isso aí te permite que mais pessoas utilizem e que impactem o nosso objetivo final, que é o consumidor, né? Que é o consumidor final na oferta de uma carne de qualidade, na oferta de mais leite, de melhor qualidade, mas mais importante de tudo, né, Devanir? As tecnologias hoje precisam oferecer mais quantidade de produto. Não é só qualidade. Você tem um mercado consumidor que cresce, que demanda produtos, só que demanda produtos dentro de um preço. Tá? Dentro de um preço. A carne, o leite, ele tem que custar um determinado preço para que todo mundo possa ter acesso, né? Então, quando a população aumenta, compra mais carne, você tem que ter o produtor produzindo mais para conseguir oferecer aquele produto naquele preço. E esse é o maior beneficiado. É o consumidor que, por mais algum tempo, né, ganhou um fôlego de ter aquele produto que ele precisa naquele preço que ele pode pagar. Entendeu? Então, eu acho que essa é a maior vantagem dessas novas tecnologias que vêm para a pecuária. Não só para a pecuária, mas para a agricultura também, que é permitir o consumidor ter acesso a um produto. Se não tiver tecnologia, logo a pessoa deixa de comprar, deixa de comer, substitui, né? E a gente está falando de produção de proteínas. Perfeito, que é o grande desafio dos próximos 50 anos, é produzir proteína
para a população que está crescendo. E essas tecnologias têm tudo a ver. O grande beneficiado é a população que vai ter comida de qualidade sendo ofertada na quantidade que precisa. E o produtor tendo a rentabilidade que ele precisa, E merece. respondendo, ele merece pelo investimento executado. É isso aí. Isso aí. Daniel, que prosa boa, né, gente? É uma conversa simplesmente extraordinária e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando quer saber um pouco mais, quer ouvir um pouco mais dessa conversa sobre genômica. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu prometo a você que vai ser bem rapidinho. Estamos de volta e nossa conversa aqui de hoje é sobre melhoramento genético através do uso da genômica. No primeiro bloco, nós trouxemos informações sobre todo o contexto histórico do surgimento dessa tecnologia e o impacto que ela trouxe na pecuária, os benefícios e os resultados. Agora nós vamos falar sobre o lado prático do uso dessa ferramenta. Claro, para isso eu continuo aqui a minha conversa com o Daniel Biluca, coordenador de serviços técnicos do Clarified. Daniel, que alegria tê-lo aqui e continuar esse bate-papo e vamos falar do dia a dia, né, de como implementar essas coisas na propriedade. É isso aí, esse é o grande benefício da tecnologia. Ela é democrática, porque ela é muito fácil de usar, muito fácil. Claro que ela foi desenvolvida dentro de toda uma tecnologia que usou milhares de informações, interação com o pecuarista. Mas agora vamos falar do produto pronto, né? Perfeito. E o que facilita ele usar é que você vai acessar qualquer animal da sua propriedade, tá? Esse animal tem que estar conectado com a população que a gente usa de referência. Ou seja, você tem um teste para o Nelore. Tá. Para o Nelore você vai ter um teste específico e esse animal tem que ser anelorado, né? Você vai ter então a gente tem o Clarified Nelore. A gente tem também o Clarified Angus. Ou seja, você vai testar um animal da raça Angus, né? Ou que participa desse grupamento genético, não precisa ser registrado, pode ser sem registro. Certo. Tá? A gente tem o Clarified holandês, então você pega um animal holandês desse grupamento genético, existe a população de referência, o Clarified girolando também, né? O Jersey, a gente tem todas as raças, tem o teste para cada raça. Perfeito. Tá? Você acessa esse animal na sua propriedade, tira uma amostra de material biológico, que a gente chama. Essa amostra de material biológico pode ser sêmen, sangue, pele, mas o mais utilizado no Brasil é o pelo da cauda. Certo. Tá? Então você vai lá, arranca o pelo da cauda, uma quantidade aí, um tufinho de pelo, e aí na célula do folículo piloso existe o DNA. Então a gente pega esse tufinho de cabelo, né? Leva para o laboratório e a partir desse material biológico extrai o DNA. Extrai o DNA, tira a fotografia dele. Certo. Compara com essa referência e aí emite então uma avaliação genética. Uma avaliação genética completa do animal. Entre você coletar essa amostra biológica e você obter a avaliação genética, isso demora mais ou menos aí uns 60 dias. Tá? Então é muito simples e muito rápido. Qualquer animal, você não precisa saber quem é o pai, você não precisa saber quem é a mãe, você não precisa saber que dia que nasceu, você não precisa saber qual o peso da desmama, né? Você não precisa saber nada. Você simplesmente tira uma amostra de material biológico, manda para o laboratório e recebe uma avaliação genética de uma forma muito simples. Claro que esse animal tem que ser identificado, né? Para quando você tirar a amostra e receber o resultado, você poder falar, essa avaliação genética é desse animal, né? Mas essa é a única exigência. Então isso torna a coisa muito fácil. Olha só, simples mesmo. Agora, como é o resultado? Como funciona uma avaliação genética? Você já deu alguns parâmetros aqui. Isso. A avaliação genética traz características produtivas. E ela traz um número. Esse número é um indicativo
do valor genético desse animal para essa característica. E Certo. ele é comparado sempre a uma média. Então você tem a população de referência, essa população de referência tem uma média. Vamos usar o peso a desmama para ficar fácil. A população de referência tem um peso a desmama de 200 quilos. Tá? E aí você tem os animais melhores que desmamam com mais 40 quilos e os inferiores que desmamam com menos 40 quilos. Tá? Certo. Então você tem essa referência. Aí você foi lá, tira o pelo, a avaliação genética chegou. Esse animal vai ter uma DEP ou um MVP, são todas siglas relacionadas à estimativa do valor genético. Certo. E aí esse valor genético vai estar mostrado assim, ó, esse animal aqui tem mais 4 quilos para peso a desmama. O que significa esse mais 4 quilos? Significa que os filhos desse animal, ou seja, a capacidade de transmissão genética desse animal para os seus filhos é de 4 quilos, ou seja, esses filhos vão pesar 4 quilos a mais que a média da população, ou seja, um animal melhorador. Tá? Certo. A gente vai ter isso para peso a desmama, peso ao sobreano, eficiência reprodutiva, precocidade sexual, produção de leite, marmoreio, maciez, produção de leite. Cada raça tem a sua lista de características, tá? A gente tem aí 22 características no Nelore, 18 no Angus, mais de 60 no holandês. Nós temos características de saúde, que é uma grande revolução aí da pecuária, na pecuária de leite. Ou seja, você tem características que te ajudam a tomar essas decisões. Mas tem uma facilidade nesse processo, que é o seguinte: você olha uma avaliação genética, tem lá 20, 30, 60 características. Certo. Pô, qual escolher? Exatamente, grande Qual pergunta. escolher, né? Então, a gente tem também os índices de seleção. Existem índices de seleção que juntam as características principais e dão um direcionamento. Então, por exemplo, a gente tem o índice reprodutivo no Clarified Nelore. Índice reprodutivo. O que significa esse índice? É um índice para você aumentar a eficiência reprodutiva, para você selecionar fêmeas melhores. Certo. Nós temos no Clarified Leite o DWP, que é o índice para a saúde de vaca de leite. Ou seja, esse índice junta características e transforma 15 características em um número só. Okay. Onde você escolhe, usando isso, quais são as que vão ter mais saúde e vão te produzir por mais tempo. Você tem o TPI, por exemplo, no leite, né, que também é um índice que junta características de produção. Ó, essa vaca... E aí quando você faz um índice, você põe características que você quer melhorar. Por exemplo, no gado de leite, né? Você põe lá produção de leite, produção de gordura, eficiência reprodutiva e saúde e menos mastite. E persistência de produção. Persistência de produção, que seja. Perfeito. Você pega todas essas características, pondera elas de acordo com o seu interesse. Ó, é muito importante para mim que a vaca produza muito. Então essa característica vai ter uma ponderação maior. Tá. Mas ela não pode não ser longeva. Ela Então, tem que produzir no mínimo 270 dias, por exemplo. 270 dias. Eu ponho essa característica lá. Aí eu pego essas características, pondero e crio um índice, que é o índice de seleção. Ótimo. E aí facilita. Em vez do cara olhar 20, 30 características, ele olha um índice, né? E fala, ó, esse animal aqui está acima da média, quero selecionar ele para esse índice. Fica mais fácil, né? Então é isso que é a avaliação. Vem a avaliação para cada característica, mas tem o índice que ajuda a gente a selecionar e direcionar, usar de forma bem simples a avaliação que chega. Isso significa uma diferença para cada tipo de pecuarista, Daniel? É isso aí mesmo, Devanir. Cada pecuarista tem o seu objetivo, tá? Então, de acordo com o seu objetivo, você vai buscar as características que você quer melhorar. Tem rebanhos que, por exemplo, tem o desafio de aumentar a eficiência reprodutiva. Certo. Então você foca na eficiência reprodutiva. Tem outros que tem outros que querem melhorar o ganho de peso. Tem outros que querem melhorar a produção de leite. E assim vai, né? Você vai escolhendo esses objetivos, tá? E também tem o jeito de usar diferente de acordo com se é da pecuária seletiva, se é
pecuária comercial, etc. Tá. Tem vários desses. Essas são as diferenças dos sistemas de produção. Sistemas de produção, isso mesmo. Agora, tudo isso, Daniel, agora que você falou das diferenças do sistema de produção seletiva, comercial e leite, vamos ficar na seletiva e no exemplo, no comercial. É um conjunto, quando nós pegamos os índices, as avaliações, aqueles números que trazem, por exemplo, na compra de um reprodutor, se eu tenho essa avaliação também das minhas fêmeas, é um conjunto que eleva ou que atinge rapidamente esses resultados? É isso aí, Devanir, é exatamente isso. A gente tem 2 momentos para fazer melhoramento genético. Certo. Só duas oportunidades para fazer melhoramento. Perfeito. Que é o acasalamento, é quando eu tenho uma fêmea e aí eu escolho um touro para colocar com ela, tá? Certo. Esse é o momento construtivo, o bonito, o que traz dinheiro. Ok. Né? E o segundo momento é o destrutivo, que é o descarte. Pô, esse animal eu criei, usei, investi, vi que não funcionou e agora eu tenho que descartar ele, entendeu? Então são esses 2 únicos momentos. Então você tem informações para na hora do acasalamento você produzir melhor, isso vai te levar a acertar mais e errar menos, né? Tá. Ô Daniel, e você poderia nos trazer alguns exemplos do uso dessa tecnologia? Claro, vamos falar um pouquinho, né? Eu vou trazer 2 exemplos. Tá. Vou trazer um da pecuária seletiva e um da pecuária comercial de grande corte. Tá. Na pecuária seletiva, qual que é o grande objetivo? Produzir o máximo de genética. Então, quanto mais a gente otimizar esse acasalamento, quanto mais a gente diminuir o intervalo de gerações, mais rápida a evolução genética. Então, hoje, criadores da pecuária seletiva estão fazendo genômica num animal muito jovem, até antes da desmama, para quando chegar no ponto da desmama ele já decidir se aquele animal vai ser um touro ou uma fêmea. No caso das fêmeas, já com 6 meses, em algumas fazendas, essas fêmeas começam a ser coletadas em embrião. Tá? Certo. A partir de 6 meses. Hoje não se fala em doadora de 8, 9 anos. As doadoras têm no máximo 3 anos. E você tem fazendas usando doadoras com 6 meses de idade. Tem um cliente nosso que coleta bezerras de 6 a 12 meses. Quando ela atinge 12 meses, ele emprenha e vende. Não tem vaca na fazenda dele, só tem receptora. Entendeu? E como que ele consegue isso? Usando genômica, porque ele sabe que aquela avaliação genética permite ele escolher a melhor bezerra. No caso do macho, ele já sai dali, assim que ele atingir a precocidade sexual, ele já começa a ser coletado. Né? Existe até um trabalho bem grande, principalmente no Mato Grosso do Sul, sobre essa precocidade sexual de machos. E os machos sendo usados com 9, 10 meses de idade. Assim é na pecuária seletiva. Já na pecuária comercial, é importante você conhecer a sua fêmea para tomar as decisões certas. Porém, antes de você conhecer o valor genético da sua fêmea, existe o desafio de emprenhar uma fêmea. Hoje, certo. Se você pensar numa fazenda de cria, tá? Esse cara tem um grande desafio para pegar uma bezerra e transformar ela em vaca. Principalmente no número. Ele não tem bezerras e novilhas suficientes para fazer um processo de seleção muito grande. Tá? Certo. Então o que acontece? Ele põe todo mundo e o desafio reprodutivo é o maior degrau para ele subir. Tá? Então o que acontece? Ele põe todas as novilhas em reprodução. Tá. Ele precisa colocar todas em reprodução. Tá? É diferente da pecuária de leite, que ele tem como escolher qual ele vai colocar. Na pecuária de corte, ele precisa colocar todas. Mas depois que a fêmea emprenhou, eu preciso direcionar ela. Se ela vai ser, se eu preciso usar nela um cruzamento industrial ou se ela vai ser mãe de uma nova fêmea para entrar dentro do processo. Para fazer continuar o processo de base. De base. Então, quando você tem uma novilha prêmio, você fazendo o Clarified, você vai decidir de uma forma muito fácil se você vai inseminar na próxima vez essa fêmea de um touro Angus, por exemplo, cruzamento industrial, ou se você vai colocar um touro Nelore com o objetivo de fazer uma fêmea de qualidade. Tá? Então esses são 2 jeitos muito fáceis de usar.
antecipar aqui na pecuária seletiva, selecionar animais muito jovens, e na pecuária comercial, saber o que fazer com a fêmea. Hoje, Devanir, uma fêmea de corte, uma vaca de corte, uma vaca Nelore, prenhe, vale muito dinheiro. E vale a pena você saber o que você quer fazer com ela. É importante você saber. Custa muito barato você saber, você ter informação genética para saber o que fazer com ela. Tô adorando essa conversa nossa. E aí eu já fico imaginando o seguinte, Daniel, e no futuro, o que esperar da genômica? Muita coisa, podemos esperar muita coisa dela. Nós estamos arranhando a tecnologia genômica. Olha só. Nós estamos começando a usar, tá? Aonde que ela vai evoluir? Primeiro, no número de características, na assertividade. Ela vai ser cada vez mais precisa. Isso vai acontecer nos próximos 5 anos, tá? Ela vai ser tão precisa a ponto da gente poder tomar essa decisão de olho fechado, tá? Ela já é muito precisa hoje, ela vai se tornar ainda mais precisa, tá? Porém, a gente vai ter uma evolução muito grande na questão do conhecimento de como o DNA impacta. Desculpa, eu vou ser um pouco técnico aqui agora. Mas quando a gente tem o código, ele precisa ser traduzido para o organismo para ele funcionar. Certo. Tá? Quem faz esse sistema de tradução para o organismo é o RNA. Tem o DNA, que é o código, e o RNA lê o código para dizer para o organismo, produz essa proteína, produz esse hormônio, etc. Esse pedaço do RNA, da transcrição da informação para o organismo, é o que está evoluindo muito hoje. E isso vai trazer assertividade, e aí começa a trazer para a gente capacidades de escolha do sistema de produção. A gente vai poder, através do perfil de DNA e RNA, como eu vou produzir isso para produzir aquilo. Tá? Então eu vou poder, por exemplo, ter um sistema de produção na fazenda diferente. Ó, esse aqui é para produzir animal de carne de qualidade. Esse aqui é para produzir animal commodity. Essa fêmea aqui, isso já é uma realidade no leite. Exato. A gente tem o teste A2A2. Essa proteína, esse código genético produz no leite uma proteína mais alergênica ou menos alergênica. Então hoje já tem um processo de seleção que você produz vacas que produzem um leite menos alergênico, né? O leite A2A2. Tem no mercado para comprar, que é um leite menos alergênico, e isso tem tudo a ver com o código do DNA. Esse é o próximo passo. Então falamos do primeiro, da assertividade, dessa manipulação do sistema de produção, e o próximo, e aí a gente já beira um pouco essa questão da ética, né? Mas eu acho que na pecuária é mais fácil lidar com isso, que são as manipulações do DNA. Certo, né? Isso já acontece no ambiente de pesquisa, mas a gente sabe que em breve a gente vai ter isso. Então, por exemplo, a gente vai conseguir produzir um touro Angus pelo zero. Eu vou ter capacidade de ir lá e manipular o gene desse animal para produzir alguma característica específica. É muito bacana. Como você disse, olha, me desculpa, eu vou usar termos técnicos aqui. Eu te pergunto o seguinte, nós já estamos próximos aí do nosso tchau, mas eu gostaria que você deixasse para o nosso telespectador o seguinte, uma mensagem para aquela pessoa que hoje está em um patamar de produção, mas que ele enxerga que a tecnologia precisa fazer parte da vida dele. Como que ele vai fazer esse processo de integração? Muito legal essa sua pergunta. Eu acho que primeiro é buscar exemplos, é entender o que tem disponível. E eu acho que a televisão, as empresas, todo o processo de difusão de tecnologia está muito disponível hoje. É só ele procurar. Quando ele procurar e encontrar o que ele precisa, é preciso sonhar. E esse sonho leva ele a planejar, né? E aí, planejando, ele consegue utilizar a tecnologia. É muito importante casar isso. Casar o desenvolvimento da minha propriedade com a tecnologia disponível. E uma coisa muito legal hoje, Devanir, é que existe suporte técnico.
é fácil ele obter esse suporte, tanto governamental como na própria empresa. A Zoetis, ela está todinha estruturada para dar o suporte para esse cliente usar a tecnologia. O nosso lema aí, nossa política que direciona tudo que a gente faz é o que a gente chama de ciclo de cuidado contínuo. Ou seja, o que a gente precisa é apoiar esse pecuarista não apenas para usar um remédio ou um teste, certo, mas para usar a tecnologia para produzir mais. Essa é a nossa missão. Que maravilha. Daniel, eu só tenho a te agradecer pela essa conversa nossa maravilhosa sobre melhoramento genético, falando sobre genômica. Para a gente é sempre muito importante trazer essas informações para o nosso telespectador. Eu tenho certeza que é um assunto que precisa estar cada vez mais presente no dia a dia do pecuarista. Então, muito obrigado, Daniel. Obrigado, Devanir, e obrigado a todos aí por acompanhar. A gente está à disposição no campo para atender todo mundo. Tá certo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e agradeço a sua companhia.